Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite à organização e muito em particular da professora Nazaré da Costa Cabral. Queria dar os parabéns pela iniciativa e pelo painel bastante pluralista que foi constituído, pluralista do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de género. Nós estávamos aqui a notar uma regularidade um bocadinho preocupante, que nos dias que correm seria um problema não fosse a principal organizadora uma mulher e, portanto, acho que ninguém aqui é responsável pelo que foi constituído. Fica para reflexão. Queria, em segundo lugar, também ainda a título introdutório, só pedir desculpa antecipadamente. Eu vou precisar de sair porque regresso ao Porto ainda hoje, impreterivelmente às 18h10 e, portanto, se sair durante a discussão, peço-vos desculpa pela minha falta de cortesia, mas terei que o fazer. Então, eu dividi a minha breve intervenção em duas partes. A primeira parte vou tentar explicar muito rapidamente porque é que, numa perspectiva liberal, talvez especificando melhor liberal clássica ou liberal conservadora, a ideia do RBI pode ter alguma atratividade, ainda que isso pareça contraintuitiva à partida. Numa segunda parte, tentarei elencar também muito brevemente o que me parecem ser alguns dos principais problemas, dificuldades, riscos que a implementação da medida poderá ter. Também, enfim, numa perspectiva liberal, embora aí em parte mais operacionalmente em termos gerais, não necessariamente aí a componente ideológica talvez não seja tão forte. Devo também dar crédito, nomeadamente na segunda parte da intervenção. Vou seguir, ainda que de forma muito sintetizada, uma comunicação que depois transformada em artigo, desenvolvida em conjunto com a minha colega Daniela Silva, que está ali estrategicamente no meio da sala, e, portanto, dar crédito por essa parte da intervenção. Ora bem, começando então porque é que a medida do RBI, numa perspectiva liberal clássica, ou se preferirem liberal conservadora, enfim, não nos vamos perder numa discussão de teoria política que não teria fim, mas acho que toda a gente percebe mais ou menos o que é que eu estou a referir. A ideia pode ser interessante. Primeiro, curiosamente, uma das primeiras formulações teóricas consistentes de uma medida preconizada muito próxima do RBI foi pelo Nobel da Economia e grande figura do liberalismo, Milton Friedman, não é? O seu Negative Income Tax, que não sendo exatamente igual a outras versões do RBI, é, na essência, uma política pública, seria uma política pública próxima do RBI. Em segundo lugar, e como estava a discutir com o meu amigo e colega Martim Avilés Figueiredo aqui antes da sessão, hoje em dia, nomeadamente nos Estados Unidos, alguns dos mais proeminentes defensores de medidas deste género são alguns dos chamados libertarians, não é? Portanto, que será enfim, não é bem a mesma coisa que liberais clássicos, mas defensores do mercado livre, que em Portugal seriam inequivocamente colocados à direita e muito à direita, não é? Nomeadamente o mais proeminente hoje em dia no ativo, o Charles Murray, que publicou recentemente um livro sobre isso, etc. E já agora uma terceira, e neste caso uma influência também pessoal para mim, que foi o meu orientador de doutoramento na LSE, o Keith Dowding, que sendo uma pessoa mais à esquerda, mas essencialmente um left libertarian, e que também é um preconizador da medida. Eu devo dizer que, pessoalmente, o ir apresentar argumentos que me parecem que podem tornar a medida atrativa e depois também problemas, exprimo também a minha posição sobre a medida neste momento, que é de dúvida. Portanto, eu acho que tem algum potencial, mas tenho bastantes dúvidas, ainda que a natureza das dúvidas, como eu creio que vai ficar claro, só parcialmente coincide com, nomeadamente, as das primeiras três intervenções que foram aqui assinaladas na primeira parte. Porque é que, numa perspectiva liberal, o RBI pode ser interessante? Primeiro, porque evita o means testing, a condição de recursos. Houve um senhor na primeira parte, sociólogo, que referiu só à direita que achava que o Estado Social, ou tinha a coragem de dizer que o Estado Social funciona mal. Eu não sei exatamente se me autoclassificaria como direita, mas suponho que no contexto português acho que sim.
e para não ser acusado de ter medo, não me classificar não vou classificar como sendo de direita, mais vale classificar-me logo como sendo de direita, e acho que o Estado Social funciona mal. E acho que um dos aspectos do Estado Social que funciona pior tem a ver com os testes de meios e as condições de recursos, que em regra filtram o que não deviam filtrar e não filtram o que devia filtrar. Obviamente isto é uma simplificação, mas só para dar uma nota muito breve, num projeto de investigação que estou a colaborar neste momento com colegas economistas da Faculdade de Economia da Nova, embora eu esteja na Católica e em Ciência Política, mas estou a colaborar num projeto conjunto com economistas da Nova, e não sendo o projeto especificamente sobre isso, mas lida com, enfim, a nível macroeconómico, a eficácia das políticas sociais, as políticas redistributivas, etc. E um dos dados empíricos que nós verificamos é que, havendo efeitos redistributivos muito significativos, ao mesmo tempo, as evidências empíricas sugerem que nos países do sul da Europa, de uma forma geral, as políticas associadas a condições de recursos não funcionam particularmente bem do ponto de vista dos objetivos do que o means testing deveria gerar. Isso é uma primeira razão que torna o RBI atrativo, que seria eliminar na versão pura ou minimizar em versões intermédias a necessidade de andar a recorrer... Ok. I'll try. Portanto, uma primeira vantagem seria minimizar a necessidade de recorrer ao means testing, que, a meu ver, seria importante não só por questões de eficiência económica, mas também por questões de privacidade e da autonomia basicamente da vida privada das pessoas. Em geral, tudo o que seja estar a, basicamente, exigir dados sobre a vida das pessoas é algo e concentrá-los no Estado é algo que me deixa bastante desconfortável. Percebo que para algumas coisas tem necessariamente que ser feito, mas na medida em que haja alternativas, isso leva-me a considerar essas alternativas, a pelo menos querer considerar essas alternativas seriamente. Uma segunda razão, também associada ao que me parece funciona mal no Estado Social, é que, em teoria, embora isto seja verdade, quanto mais pura fosse a aplicação, portanto, quanto menos pura, menos este argumento é válido, mas quanto mais pura fosse a aplicação do RBI, também menor o aparato burocrático que seria necessário para essa aplicação. Como eu também tenho a ideia que, em geral, as grandes burocracias, públicas ou privadas, tendem a funcionar mal, este é um segundo fator que me leva a ver com alguma atratividade a proposta. E a terceira e última razão é que, na perspectiva da maior parte dos autores liberais, deve existir alguma forma de safety net, de rede de segurança que ofereça um nível de proteção mínimo, enfim, relativo às condições de prosperidade de cada sociedade, mas mínimo no contexto de cada sociedade, e, portanto, partindo da necessidade de atender a esse requisito, e considerando que as alternativas não me parece que funcionem particularmente bem, o RBI é também uma proposta que me parece deve ser considerada. Nesse sentido, e antes de passar para os problemas e riscos, algo que foi aqui falado, o abono de família, eu acho que foi o abono de família passar a ser means tested, não é? Passar a ser sujeito à condição de recurso, acho que foi um grande retrocesso. Curiosamente, na altura, isso vai se ligar com o primeiro problema que eu vou enunciar já a seguir, na altura muito pouca gente publicamente, pelo menos na esfera política que eu me lembro, peço desculpa se estiver a ser injusto, mas pode ter havido alguns, mas foram poucos, ou tiveram pouca expressão, pouca gente contestou a medida e desde que foi aplicada saiu da agenda, não é? Portanto, hoje em dia, mesmo quando se fala, por exemplo, o atual governo, reverter, etc, parecer-me que essa seria uma medida, até não implica necessariamente mais despesa, não é? Portanto, e saiu da agenda, portanto, é curioso, não é? Como foi referido também, parece-me que uma das formas pelas quais era uma medida interessante é porque ao limitar
a um escalão etário torna provavelmente mais fácil a aplicação. É universal dentro de um escalão etário e dispensaria dentro, pelo menos para essa medida, dispensaria todos aqueles problemas que eu comecei por referir e que me desagradam, não é? E estava estabelecida, portanto, quer dizer, não era propriamente, não era uma coisa radical, progressista, mantê-lo até poderia ser visto como algo no contexto português conservador, mas foi acabado e, aparentemente, governos subsequentes, por alguma razão, não entendem útil voltar a colocar na agenda. 4 problemas, também rapidamente. O primeiro relaciona-se... O primeiro problema é uma possível explicação para porque é que, por exemplo, esta questão do abono de família não voltou a estar na agenda. E que tem a ver com o seguinte: eu acho que há uma percepção intuitiva de injustiça de uma medida como o rendimento básico incondicional. Ou seja, para o cidadão comum, e por comum não digo desinformado, digo com vários níveis de informação, não é? Portanto, tem vários escalões de rendimento, sociais, de educação, etc. A posição de partida face a uma proposta deste género é de forte aversão, não por razões de eficiência económica, mas por percepção de injustiça. Portanto, a ideia, que aliás o Martim, consciente, procurou desafiar no título do livro, porque é que os surfistas devem ser subsidiados, não é? Porque essa é a imagem que imediatamente vem à cabeça do cidadão comum. Estes gajos estão a querer arranjar uma maneira de pagar a tipos para não fazer nada, não é? Ou para se divertirem. E, portanto, eu não acho que por dizer que é uma posição, que há uma rejeição intuitiva, não estou a dizer necessariamente que essa rejeição esteja errada, porque eu próprio tenho dúvidas em relação à medida. O que eu estou a dizer é que qualquer discussão sobre a RBI deve ter em conta que há esta primeira montanha que é preciso subir para sequer começar a ser levado a sério, não é? Portanto, segunda questão, segundo problema, segundo risco, para mim é os efeitos do ponto de vista comportamental. Aqui há posições muito diferentes, por exemplo, o Charles Murray defende que o RBI a ser aplicado teria um efeito de responsabilização adicional, porque toda a gente saberia que todos os outros receberiam e, portanto, isso poderia levar a uma maior responsabilização pelas escolhas individuais, não é? Enfim, é uma posição defensável e debatível. De qualquer forma, eu acho, enfim, aqui é em linha com os ensinamentos tradicionais de microeconomia, tenho dificuldade em afastar pelo menos completamente, que uma medida como a RBI pudesse ter efeitos de desresponsabilização e de indução, ou de reforço, talvez não de indução, mas de reforço e permanência ao longo do tempo de comportamentos que grande parte das políticas sociais visam evitar, não é? Portanto, muitas das políticas workfare ou políticas de ativação, etc., são concebidas deliberadamente para induzir o que o RBI poderá, se não induzir, pelo menos tornar sustentável do ponto de vista individual e familiar ao longo do tempo. Não estou também convencido que seja necessariamente assim, mas acho que é um ponto que certamente precisa ser discutido e estudado e que não é evidente que isso não aconteça. Terceiro problema, risco, financiamento, já aqui foi falado. Obviamente, há uma dicotomia, que é uma aplicação mais pura, mais universal, exigiria muito dinheiro, e portanto não é fácil de ver de onde é que o dinheiro viria, a menos que se esteja a advogar, o que creio que pouca gente realisticamente advoga, digamos, uma eliminação radical de todas as outras estruturas do Estado Social. Poderia haver uma eliminação de algumas, mas numa escala suficiente para pagar um RBI significativo à generalidade da população parece-me difícil de advogar. Ou então é uma aplicação de tal forma limitada que quase não vale a pena estar a discutir, ainda que talvez valesse, no caso do abono volta ao abono de família, talvez valesse ter mantido aí até para testar e porque poderia fazer sentido, e enfim. Do ponto de vista das fontes de financiamento, só mais uma nota, eventualmente mais controversa. Muitas vezes a discussão é associada, e foi falado aqui também hoje, a novas formas de tributação, o robô, capital, IRC. Do ponto de vista das fontes de possíveis fontes de financiamento, parece-me exatamente o contrário. Parece-me que uma medida como a RBI estar associada à maior tributação de capital é uma péssima ideia, não só pelas razões tradicionais de competitividade e de mobilidade do capital, que eu acho que são reais,
mas mais ainda porque me parece que se nós se estamos a ponderar uma medida que teria um potencial efeito de desincentivo ao trabalho, o que nós precisamos é de ter mais capital para tornar os postos de trabalho que vão ser oferecidos mais produtivos e, portanto, eu tenderia a associar propostas da RBI a uma maior tributação do consumo e a uma redução ou eliminação da tributação do capital. Finalmente, um problema que não foi falado e que me parece que é o mais complicado de todos com propostas da RBI, que é a questão das migrações. Basicamente, o instituir, enfim, foi falado um bocadinho, creio, pelo Renato, a nível municipal, das desigualdades, não na perspectiva de migrações intermunicipais, mas nas perspectivas de desigualdade. Parece-me que, no entanto, instituir uma medida como a RBI levanta imediatamente a questão: porque limitar a um determinado conjunto de fronteiras? E essa questão, a meu ver, não pode ser resolvida dizendo não é em Portugal, é na União Europeia. Porque é que é incondicional para quem nasce, para seres humanos nascidos na União Europeia, e é totalmente condicional para quem nasce fora, e não é só condicional, provavelmente a aplicação da medida vai obrigar a ter um controlo ainda mais forte das fronteiras, porque vai tornar mais atrativa a imigração para esse espaço, se a medida for dada, ou então vai obrigar a uma discriminação muito mais forte dentro do território. É evidente, isto já existe hoje com outras políticas sociais, mas o racional, a justificação do rendimento básico incondicional, igual para toda a gente, pelo mero facto de ser um ser humano, etc, 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 parece-me que torna mais difícil de justificar essa discriminação face ao estrangeiro, face ao que está fora, do que, eventualmente, num emaranhado de políticas sociais que temos, que muitas delas estão associadas, como eu comecei por dizer, condições de recursos, situações particulares, familiares, físicas, psicológicas, etc. Muito obrigado.